E aí, o que você queria falar comigo? Então, eu tô dando uma olhada e eu comecei a estudar muito sobre filosofia moderna e meio que eu caí em Kant. Uhum. E uma dúvida que eu tive é se, através da crítica da razão pura, se o Kant ele consegue trazer essa noção de subjetivismo muito forte ou isso é uma mera invenção? Eu não sei o que você quer dizer com subjetivismo, cara. Você quer dizer assim que para ele o primordial da filosofia era o sujeito. O sujeito era a base do conhecimento. Para que você fizesse uma filosofia, você tinha que partir da ideia do sujeito e investigar o modo como se dava a relação entre o sujeito e o meio, é isso? Isso mesmo. Tá. Qual que é a sua dúvida mesmo que você falou com respeito a isso? Se pro Kant o subjetivismo era? Era, era meio que consequência da Revolução Copernicana. O subjetivismo é a própria Revolução Copernicana, que não foi nem Kant quem empreendeu. O Kant tomou isso emprestado do Hume e desenvolveu melhores. Hume já mostrou as bases dessa pretensa revolução no livro. Uh, Era o ensaio. O conhecimento, segundo ele, dependia da experiência sensorial. Então a gente teria a percepção, que se diferenciava em impressão e ideia. A impressão é aqueles dados brutos, sabe? A impressão são aqueles dados brutos e a ideia é aquilo que fica na memória após nós recebermos os dados brutos. Ou então são coisas criadas por nós mesmos, sabe? Então a imagem que você tem, a sensação que você tem, isso aí é impressão. Aí com base nisso, a sua memória, a sua imaginação criam ideias. E o Hume disse que estava além do nosso alcance construir um sistema de conhecimento sólido em que nós conseguiríamos diferenciar as diversas operações da mente, sabe? E o Sim. Kant, na verdade, o que ele fez foi uma continuação desse projeto. É como se ele falasse: eu sou capaz sim. O Hume estava errado quanto a isso. Eu vou continuar e vou mostrar para ele que dá para fazer esse sistema de conhecimento em que a gente diferencia aquilo que é real daquilo que é ilusório, aquilo que é seguro daquilo que é incerto, né? A gente separando as coisas das palavras, as ideias que nós criamos das percepções que nós temos. E então foi isso, né? O subjetivismo, curiosamente, foi feito por Hume e o próprio Hume foi quem matou a ideia do sujeito. Porque como para o Hume você precisa ter uma experiência sensorial para você poder afirmar algo, sem isso você está em sofisma ou ilusão, como que você vai afirmar alguma coisa sobre o sujeito que experiencia, se ele mesmo não pode ser experienciado? O sujeito é uma ideia, sabe? É como que uma coisa que nós imaginamos que não tem corpo, que não está localizado em nenhum lugar, é alguma coisa da qual dependem as percepções. Mas o que é essa coisa? Como que é isso? Seria como uma caixa de sapato que recebe as percepções dentro dela? Não pode ser, né? Porque nesse caso o eu ele seria extenso, ele seria uma coisa mensurável. O eu ele teria como que uma igualdade ontológica com as coisas que nós chamamos corriqueiramente de matéria, para que ele pudesse ser enquadrado como algo real, né, nesses moldes hilmianos, empiristas estritos. E então Hume dizia que nós não podemos ter certeza nem mesmo de que existe o tal do eu, sabe? Isso já é uma ideia extremamente questionável, segundo ele. Mas o Kant meio que busca superar esse problema com a apercepção transcendental, que é o ato pelo qual o filósofo intui a existência dessa coisa pensante. E isso é uma ideia necessária para possibilitar o conhecimento. Sem a ideia do eu, a gente não pode ter nenhuma ideia mais. Então, o Kant mesmo meio que se joga no escuro, assim, meio que ele faz uma aposta de fé mesmo, de que existe o eu, sabe, como uma pressuposição necessária para o conhecimento poder progredir.
E é isso. Entendi. Então, no caso, meio que o objeto transmite calma. O objeto ele transmite ao sujeito, mas o sujeito não transmite ao objeto? É isso? Como que é? Que O objeto transmite ao sujeito? sim. Hum, então, essa sua afirmação é meio complexa porque ela está pressupondo o realismo ontológico. Porque o Hume não abraçou nem o realismo nem o idealismo, tá? O Hume era totalmente agnóstico. Ele não sabia de fato se as percepções correspondiam a algo externo ou se as percepções existiam apenas enquanto coisas dadas e que o filósofo deveria se contentar com isso. Ele dizia que essa era uma questão insolúvel, então ele não falava que havia algo causando as percepções em nós, como se houvesse um objeto transmitindo alguma coisa até nós e que nós captávamos isso na forma de imagens, sons, figuras, etc. E o Kant já falava da coisa em si. Ele dizia que nós não podemos saber o que as coisas são em si mesmas, porque nós somos seres que têm uma determinada configuração, nós temos como que pré-percepções, sabe? Assim como os racionalistas acreditam em ideias a priori, o Kant falava de sensações a priori, são sensações que nós temos antes mesmo de sentir qualquer coisa. São formas puras, chamadas de tempo e espaço. O tempo é o sentido interno e o espaço é o sentido externo. Então são sentidos prévios que possibilitam a existência das percepções sensoriais e, por consequência, possibilitam a construção do conhecimento. Essa coisa em si, que está além disso, né, a coisa que nós não intuímos, segundo Kant, nós sabemos que ela existe por um processo de subtração mental, porque, segundo ele, era necessário que houvesse uma coisa fora da experiência, possibilitando a mesma, mas nós nunca poderíamos afirmar alguma coisa sobre a qualidade dela, porque aí nós já estaríamos enquadrando essa coisa no nosso campo de conhecimento, ou seja, nesse mundo fenomênico. Mas a coisa em si ela é numênica, sabe? Ela está fora de contato direto com o sujeito. E realmente para o Kant havia uma coisa transmitindo algo para o sujeito, tá? Isso aí é um fato. Agora, o sujeito transmitir algo para a coisa, eu não vejo isso no Kant, cara. Então, é principalmente essa questão que se o como Kant, como você falou, você disse que o sujeito para Kant não transmite o objeto, logo isso seria uma possível refutação ou não? O fato de Kant não ensinar que o sujeito transmite algo ao objeto, se isso seria uma refutação dele? Uma refutação ao Kant, porque se a gente pega, por exemplo, um espelho, tanto o objeto e o sujeito transmitem algo para os dois, no caso, não? O que você transmite ao espelho quando você se põe diante dele? Eu mesmo. O eu filosófico não é o corpo. É uma coisa totalmente distinta do corpo. Você leu Descartes? Cheguei a ler, sim. Leu toda uma obra principal dele, pelo menos? Não, li bem pouco. O Descartes é essencial, ainda mais para a filosofia moderna, como você citou. Descartes é o pai dessa filosofia. Você tem que lê-lo, porque ele é a base para o Hume, para o Berkeley, para o Kant, para o Hegel. Todos eles, em diferentes medidas, beberam da fonte, beberam da fonte cartesiana. Tá? É essencial você entender a diferença que ele faz entre coisa extensa, que é o corpo, matéria, e a coisa pensante, que é o eu, que é algo que não pode ser medido. A essência do eu é pensar. E o Descartes parte da premissa de que o eu existe. Existe algo pensando aqui. E é um método racionalista que não depende de percepção. É diferente do empirismo que o Hume adotou, tá? Então eu recomendo muito que você leia o Descartes. E ele é muito bom para quem está começando, inclusive, porque ele é bem metódico e ele é muito claro, ele é muito didático. E lendo ele, você vai conseguir ler vários outros que são muito mais complexos, a exemplo do Kant mesmo.
Entendi. Muito obrigado. Eu estou vendo que você ouviu comentários aí de como eu posso classificar esse ser. Você deve ter lido comentários vindos de uma pessoa que causou um grande prejuízo, sabe, para o nosso país, que morreu há alguns meses aí. Ou será que eu estou enganado? Sim, eu cheguei a ver sim alguns Então, comentários. então. Naquele mesmo vídeo dele, tá? Lá embaixo eu deixei alguns comentários sobre o que ele comentou a respeito do Kant, né? Porque claramente esse cidadão não leu os autores que ele comenta, a começar por Descartes. Então, para uma pessoa criticar Descartes sem tê-lo lido e falando coisas que realmente já foram respondidas pelo próprio filósofo, a gente vê que esse ser é muito problemático, porque o Descartes é muito claro, ele é realmente feito para quem está começando. Não que ele não fale coisas extremamente profundas, ele fala, tá? Você tem que lê-lo com muito cuidado, tal. Não é uma leitura que você faz em um dia assim que você absorve tudo, mas comparado com outros filósofos, ele busca ser muito cristalino e mesmo assim o cidadão não leu, sabe? E o Kant é a mesma coisa, né? Quem leu Kant, quem estudou Kant, fala que esse pseudo-filósofo aí, brasileiro, também não estudou o Kant, sabe? Não leu o Kant, né? E fala coisas horríveis com respeito a ele, tá? Então você tem que tomar muito cuidado. E é o que você está fazendo na verdade, né? Você está questionando, você está indo atrás, isso é muito bom, porque esse cidadão formou uma legião de pessoas, como eu posso falar, de verdadeiros zumbis. Pessoas realmente que veem esse cara como um guru, sabe? Como um profeta, né? Inclusive tem gente que estava querendo canonizá-lo, não sei se isso ainda está sendo levado adiante, tá?